Olá, que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos. Ó meu bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dar-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Estamos juntos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, de São Lucas, nos diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes de fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa convidou os dois. Venha te dizer: dá o lugar a ele, então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: Amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele é bem simples e fácil de se entender, No mundo que a gente vive hoje, numa sociedade que a gente vive hoje, que é tudo eu, ser humilde, se colocar no último lugar, não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa que seja impossível. A partir do momento que você deixa Deus agir na sua vida. Jesus, ao contar isso aqui, ele nos mostrou os dois lados. A parte da sociedade, que a gente tem não ser ser grande perante a sociedade, ser humilde na parte da sociedade também, servir, ser o seu servo ali também, Mas principalmente na parte do cristão. O ser humilde aqui é reconhecer que eu não sou nada sem Deus, que eu não consigo fazer nada sem Deus, sem a ação do Espírito Santo na minha vida. A gente pode até achar, fulano faz isso, prega daquele jeito, mas se ele não tiver a humildade de reconhecer que Jesus é o seu Senhor, que eu sou fraca, eu sou pecadora, muitas e muitas vezes eu olho para trás e vejo, não fui eu que fiz isso. E realmente não é, Porque não é eu que faço. A partir do momento que eu deixo Deus agir na minha vida, que eu realmente entrego a minha vida nas mãos de Jesus, é Ele que faz, não sou eu. Por mim eu não conseguiria estar aqui, não conseguiria falar por minhas próprias palavras a explicação do Santo Evangelho. Mas a partir do momento que a gente deixa o Espírito Santo tomar conta, que a gente pede a presença do Espírito Santo, que Deus possa proclamar através de mim a sua palavra, não sou eu mais que falo. Quantas e quantas vezes, numa colocação que a gente faz, ou num momento a gente fala assim, nossa, eu queria falar tanta coisa e na hora não falei nada do que eu queria, do que eu tinha programado. Mas é aí que Deus age. É aí que eu dou espaço para o Espírito Santo agir e Ele falar. Nós temos que aprender a ser humilde, a reconhecer as nossas pequenezas, as nossas fraquezas, o quanto nós somos pecadores, mas também reconhecer que nós temos um Deus que nos ama, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos eleva quando é preciso ser elevado. Mas eu tenho que aprender a ser humilde.
E não tem como olhar para esse evangelho, né, de ver humildade e não lembrar de Maria. Uma mulher humilde como ela não tem, não teve e não vai ter. A humildade de Maria, o silêncio de Maria, ela nos ensina a como obedecer a Deus, a como poder fazer a vontade do seu filho. É ela que nos ensina esse ser humilde, ser serva de Deus, ser escrava de Deus. A Bíblia se usa reverente a Maria quando ela diz, né, aqui, eis aqui a escrava do Senhor. Ela é o exemplo, o maior exemplo que nós temos de humildade, de simplicidade. E é a ela que nós temos que nos espelhar, para que a gente possa trilhar esse caminho que Jesus nos dá aqui, de humildade, ser humilde. E como é difícil ser humilde, às vezes, hoje, nos tempos de hoje, onde o mundo nos coloca que a gente tem que ser, que a gente tem que ter, que a gente precisa disso, que a gente precisa daquilo. Mas como é bom quando você faz a vontade de Deus. Como é bom quando você se humilha perante alguma atitude. É bom para o nosso ego poder fazer a vontade de Deus. Poder, olha, eu servi a Deus na simplicidade, eu servi a Deus com humildade. Isso sim agrada aos olhos de Deus. Que nós possamos aprender como Maria, aprender com Jesus nesse evangelho de hoje, a ser humilde nas pequenas coisas. Nos reconhecer que somos fracos, nos reconhecer que somos pecadores, mas nos reconhecer que somos filhos amados de Deus. E é Ele que nos dá a força, é Ele que vai nos sustentar a nossa vida para que a gente possa fazer a vontade dEle aqui, para ser simples, ser pequeno, ser humilde. Olhar para as pessoas com os olhos que Jesus te olha, com os olhos que Jesus me olha. E Jesus vai sempre nos olhar com um olhar de amor, com um olhar de carinho, de zelo. É como a gente, como mãe, olha para o filho, né? Quando o filho faz algo que nos dá um orgulho, a gente olha para ele assim, nossa, como valeu a pena, né? Que lindo que é ver meu filho fazendo a coisa certa. É assim que Deus olha para a gente, quando a gente faz a vontade dele, quando a gente faz aquilo que Deus sonhou para a gente. Tenho certeza que Maria também olha para a gente e se orgulha do filho que ela tem aqui. Que nós, a cada dia mais, possamos ser humildes perante Deus, ser humilde perante os homens e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Deixar Deus tomar conta e se reconhecer que sem Ele, sem a força do Espírito Santo que nos conduz, que nos impulsiona a ir para frente, a gente não vai a lugar nenhum. Evangelizar é preciso, mas a gente precisa ser impulsionado por esse amor, por esse Espírito Santo. Que você possa também fazer parte dessa evangelização. Vem fazer parte da comunidade Obra de Amor, venha ser mais um tijolinho na construção do reino de Deus. Outubro está finalizando, né? Segunda-feira é o último dia, mês missionário, mês que a igreja se dedica às missões. Que você também possa ser um missionário, que o Espírito Santo possa despertar no seu coração o desejo de ser missionário, de levar a palavra de Deus, mas simplesmente também de fazer a vontade de Deus, na humildade e na simplicidade. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada um que está aqui. Obrigada por fazer parte da comunidade de Obra de Amor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Obrigada. Curte, compartilhe, propague o Evangelho.
Leve a palavra de Deus aonde muitos não conhecem. Venha fazer parte dessa missão. Que Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.